Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer, eu me chamo Tony e eu quero agradecer muitas pessoas que estão aí ajudando o canal, apoiando o canal. Peço que você se inscreva, deixe seu like e, se puder, compartilhe aí para ajudar o canal. Tamo junto, vamos embora pro vídeo. E NoFap é um estilo de vida. Se você não entender isso, não fazer sexo, tá, esse negócio, claro. O que eu quero falar no estilo de vida é zero pornografia e zero masturbação. Isso daí, pra mim, é uma coisa que não é natural, então é uma coisa que nós devemos excluir da nossa vida. Então, como ele é um estilo de vida, o NoFap vai influenciar em toda a nossa vida, em tudo, em tudo. NoFap é simplesmente controle de um impulso, que é o impulso sexual. Só que nós não temos só um tipo de impulso, nós temos vários impulsos. E dentre um deles que é muito importante, depois do NoFap, que o NoFap é o controle do impulso da energia sexual, no caso a masturbação e a pornografia, gera um impulso muito grande, por causa que a gente vai querer sempre estar estimulando nosso cérebro com essas altas cargas de dopamina através da excitação sexual. Então, isso quer dizer que gera um impulso no seu cérebro. Um impulso que você sempre vai estar fazendo coisas a partir da vontade. Quando você sente, você faz, sente, você faz, sente, você faz. Ou seja, é um impulso, você está agindo no cérebro reptiliano. Se você não sabe, você tem um cérebro reptiliano que está ligado aos seus instintos de reprodução e de sobrevivência. Então, se você não entender isso, você vai estar agindo por impulso em todas as áreas da sua vida. Então, quando você leva o NoFap apenas como uma prática que você só tem que controlar o impulso sexual, você recai, porque você vai ter que levar isso para toda a sua vida. Você que vai ter que analisar todos os impulsos da sua vida. Tem um impulso além do sexual, tem um impulso alimentar, tem um impulso de ficar olhando no celular, tem impulso de ficar olhando para a bunda da menina. Tem vários impulsos, então você tem que controlar tudo, tudo mesmo. Você vai ter que ser estratégico. Como assim? E nesse vídeo também eu quero passar o controle de alimentação. Você tem que controlar a sua alimentação, cara, porque a alimentação é impulso. Impulso. E tudo que você come também faz parte de você. Então ali, se você come demais exacerbadamente, vai gerar impulso. Nós temos dois tipos de energia no nosso corpo que nós podemos tirar. Tem um que nós podemos tirar dos alimentos e tem um que o nosso próprio corpo produz. O que nós pegamos dos alimentos é a glicose. E o que o nosso corpo produz é a cetose. Só que hoje eu vou falar da alimentação, então eu vou partir para a cetose, para a glicose. Então a glicose é tirada dos carboidratos. Tudo que tem carboidrato é quebrado e transformado em glicose. Então, quando você come alimentos que é muito leve, tipo, quando você come pão demais, quando você come coisas que açúcar, meu amigo, é um gerador de impulso dos grandes, meu irmão. Então, isso tudo, se você não controlar a sua alimentação, se ficar comendo açúcar demais, na minha vida eu abominei o açúcar, não uso açúcar, porque açúcar gera impulso demais. Então, se você não abandonar esses impulsos alimentares, que é estar comendo coisa doce demais, que é estar comendo coisa pesada demais, para você ter uma ideia, cada horário do seu dia tem um alimento específico para você ficar leve, para você ter clareza mental. Então, se você não controlar isso, a sua alimentação, você vai agir no impulso da sua alimentação e, consequentemente, você vai agir no impulso do NoFap e vai acabar recaindo. Então, o que eu quero falar aqui é mais ligado à alimentação, porque a alimentação também é um impulso. Então, um exemplo, eu acordo de manhã, eu não tomo café, porque eu percebi que quando eu não tomo café, meu amigo, agora é de manhã eu não tomei café. Por quê? Porque a minha energia está no meu cérebro. A energia que poderia estar na minha barriga aqui, digerindo os alimentos,
ela subir, meu amigo, tá aqui no meu cérebro, fazendo o meu cérebro produzir, ter ideias, insights, criatividade. Então a energia tá aqui, ó. Por quê? Porque eu não tenho comida digerindo aqui. Eu comi ontem, foi às 6 horas. Estou até agora sem comer nada, só bebo uma aguinha e tal. Uma aguinha com limão. Ou seja, eu estou tirando a energia da minha alimentação. Desculpa os cachorros aí, só inventam de fazer zoada quando eu estou gravando. Então, eu tirei a energia da minha barriga, onde estava triturando os alimentos, e levei para o meu cérebro. Então, quando você for trabalhar em projeto, isso é bom. Ou seja, a hora que a pessoa pode comer um negócio mais pesadozinho assim de alimento é meio-dia. Porque meio-dia é o meio do dia, como eu já estava falando. Então, a gente vai ter uma sequência de horário boa para que essa comida seja digerida. E à noite também, na minha vida, eu coloquei não comer coisas pesadas. Então, se eu como coisa pesada, de noite a barriga pesa, aí gera acúmulo de gordura, acúmulo de várias coisas, principalmente se eu como só carboidrato. Então, esse é o vídeo, meu amigo. Se ligue na sua alimentação, que a alimentação também é um impulso. Então nós temos que controlar todos os impulsos da nossa vida. Tamo junto, deixa o like aí, comente, compartilhe, se inscreva no canal e eu vou trazer vídeos mais profundos aí, viu? Vamos embora. Tamo junto. Falou.